Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Moradores interditam a BR-135 em Santa Rita. Eclipse solar. Espaço da Ciência da UFMA vai promover a observação do eclipse com a entrega de óculos na Praça Maria Aragão. Hoje é Dia da Saúde Mental. No quadro Sala de Entrevista, a jornalista Luísa Rabelo conversa com a psicóloga Juliana Aragão. E no quadro No Consultório, eu recebo a doutora Taliane Jardim. Vamos abordar sobre o combate à obesidade. O nosso telejornal está no ar. Maranhenses em Israel devem voltar ao Brasil amanhã. Moradores interditam a BR-135 em Santa Rita. Vamos ver esse e outros destaques agora no Giro de Notícias. 5 turistas maranhenses que estão em Israel devem amanhã. O grupo, liderado por um pastor de Imperatriz, fazia turismo religioso quando foi surpreendido pelo início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Um avião da Força Aérea Brasileira deve decolar hoje de Tel Aviv para Brasília. Em Santa Rita, moradores interditaram a BR-185 na manhã desta terça-feira. Cerca de 50 pessoas participaram da manifestação. Eles pediam ações no poder público em uma comunidade quilombola. Os manifestantes usaram pedaços de madeira e queimaram pneus na pista. Por causa da interdição, uma longa fila de veículos se formou. Após negociação com a Polícia Rodoviária Federal, a via foi liberada por volta das 10 da manhã. Um motorista morreu após o carro que ele dirigia bater em uma carreta na BR-135, em Miranda do Norte. O acidente aconteceu na tarde de ontem. O motorista da carreta tentou fazer uma ultrapassagem em um local com pouca visibilidade, quando atingiu a lateral do veículo. Um passageiro que estava no carro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave. O incêndio atingiu uma área de vegetação na cidade operária no início da noite de ontem. O fogo causou uma grande nuvem de fumaça na região. Após 2 horas de trabalho, equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas. A causa do incêndio não foi confirmada e ninguém ficou ferido. Olha, gente, o IBGE está em campo em todo o Brasil para realizar uma nova pesquisa domiciliar. Vamos saber então do que se trata essa pesquisa com o repórter Eric Souza. Oi, Ana, boa tarde. Pois é, vamos ter nova pesquisa aí realizada pelo IBGE em todo o Brasil. É a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, chamada também pela sigla PNDS, que foi estruturada em parceria entre o IBGE e o Ministério da Pasta responsável, o Ministério da Saúde. Os focos da pesquisa são saúde reprodutiva de mulheres e homens e a nutrição na infância. Então, o IBGE fez uma coletiva de imprensa virtual para explicar detalhes sobre a PNDS e, além disso, a gente ouviu um representante do órgão aqui no Maranhão. Ela falou um pouco sobre como vai ser a dinâmica aqui no estado. Vamos acompanhar. Então, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, ela vai levantar dados sobre a saúde física e mental da população. Então, nós estaremos investigando, perguntando junto à população característica dos moradores, rendimento, e em seguida a gente faz um questionário mais avançado sobre saúde da população entre homens e mulheres em idade reprodutiva. Esses homens, vale ressaltar, eles serão entrevistados por homens e as mulheres por entrevistadoras mulheres, justamente para garantir que essas pessoas se sintam mais à vontade em repassar essas informações. Saber da população é importante para a melhor implementação das políticas públicas, Então, como a gente vai ter um parâmetro, pela primeira vez a gente vai estar perguntando também sobre identidade de gênero, A gente pergunta orientação sexual e identidade de gênero. Então, a gente vai ter informações sobre contracepção, por exemplo, sobre métodos que são usados, sobre vontade de ter filhos, quantos filhos, qual seria esse número ideal de família. Então, dados muito importantes para o planejamento familiar, e dados muito importantes para a saúde pública.
O agente do IBGE ele vai estar aportando crachá e o dispositivo móvel de coleta, que é uma espécie de computador de mão. Se o morador ainda assim se sentir inseguro, ele pode estar entrando no site do Respondendo IBGE, solicitar a matrícula daquele entrevistador e aí ele tem a confirmação de que aquele entrevistador é do nosso quadro do IBGE. Os agentes do IBGE já estão em campo trabalhando na pesquisa e a previsão é que os dados oficiais sejam divulgados ainda no início do ano que vem. É isso, Ana, com essas informações eu volto aí contigo no estúdio. Obrigada, Eric. Boa tarde para você também. Olha, gente, falta pouco para o tão aguardado eclipse solar. É dia 14, no sábado. E o Espaço da Ciência e do Firmamento da UFMA vai promover essa observação do eclipse na Praça Maria Aragão durante a Feira do Livro, inclusive com a entrega de óculos especiais para observar o fenômeno. Todo final de tarde, a natureza capricha nas cores. Impossível não se encantar com tanta beleza. Mas a grande estrela já se prepara para um novo espetáculo. Olhos para o céu em busca do tão aguardado eclipse. A lua vai encobrir o sol e apenas um círculo luminoso poderá ser visto ao redor. Já tem gente aguardando o momento. Vi uma vez, faz tempo, mas eu tenho a curiosidade de ver, entendeu, pessoalmente. Eu vou observar na Maria Aragão. Quero ver, que eu acho muito bonito. Evento raro que exige preparação. Nada de usar o raio-x, o antigo negativo fotográfico, óculos de passeio. Nada disso serve como proteção. Olhar diretamente para o sol pode causar danos irreversíveis à visão. Mas nada de desânimo. No dia do eclipse, uma equipe do Espaço da Ciência e do Firmamento da UFMA vai estar presente na Praça Maria Aragão e também em Balsas, com telescópios iguais a este. E também vão ser ofertados óculos de proteção para quem deseja ver esse fenômeno com toda a segurança. Óculos iguais a esse não é, mesmo que esteja 2, 3, 4, 5 óculos, não vale. Óculos, tá certo? Iguais a esse, né? É um óculos especiais, né? Com lentes Shadow 14, não vale Shadow 16, não vale Shadow 18, não vale Shadow 12, tá certo? Tem que ser lentes iguais a essa. O eclipse deve ter início às 15 horas e 40 minutos, chegando a um ponto máximo de escuridão às 16 horas e 14 minutos. E não pode olhar por muito tempo, apenas 10 segundos com intervalo de descanso de 3 minutos. Enquanto esse dia não chega, é hora de admirar o sol em seu estado naturalmente belo. É belo mesmo, né? Olha, gente, o jornalista Antônio Carlos Lima, conhecido como Pipoca, foi velado ontem na Academia Maranhense de Letras. O jornalista faleceu em Brasília, onde estava hospitalizado há mais de um mês. Ele lutava contra um câncer no estômago. Antônio Carlos Lima foi membro da Academia Maranhense de Letras e por 10 anos foi diretor do jornal O Estado do Maranhão e foi secretário de comunicação nos governos de Edson Lobão e Rosiana Sarney. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. E hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. A jornalista Luísa Rabelo conversa agora com a psicóloga Juliana Aragão sobre a importância de olharmos para a saúde da nossa mente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 12 milhões de pessoas aqui no Brasil têm algum tipo de transtorno mental. No mundo, esse número pode chegar a quase 1 bilhão de pessoas. Aqui ao meu lado está a psicóloga Juliana Aragão, que nos traz mais detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Juliana. É um prazer recebê-la. Juliana, para a gente começar, é muita gente, né? O que esses números nos relatam? Então, bem antes da pandemia, a gente tinha uma ideia do que seriam os transtornos mentais, que era muito estereotipado, muito cheio de preconceitos. Sim. Depois da pandemia, nós vimos a importância de cuidarmos da nossa saúde mental.
E como que os números eles têm avançado de forma muito rápida e a gente tem visto grandes prejuízos funcionais na vida das pessoas, né? Levando em consideração, por exemplo, que a depressão ela é um transtorno mental maior incapacitante segundo a OMS. Até 2020, nosso dado, né? Então, depois da pandemia, com certeza esse número já deu saltos grandes e a gente fica aí preocupado, né? E com essa importância de falar, de fomentar a saúde mental como algo positivo, como cuidado mesmo na saúde. E aí, Juliana, dia 10 de outubro, né, é celebrado aí o Dia Mundial da Saúde Mental. Você como psicóloga, você como atendendo pessoas, né, que têm transtorno mental, qual é a importância de se instituir um dia? Então, a gente fala muito sobre a conscientização, né? Então, esse dia, ele foi criado para isso, né? Para nós falarmos também muito sobre a saúde mental, sobre como as pessoas podem cuidar da sua saúde mental, evitando, assim, que informações desconectas sobre o assunto, elas possam estar circulando de forma equivocada, né? Muitas vezes as pessoas pensam, um transtorno mental é doidice, é loucura, e não necessariamente significa isso, né? A gente sabe e entende, por exemplo, que a gente precisa fomentar cada vez mais para que as pessoas entendam a importância do autocuidado, né, desse amor próprio que a gente acaba desenvolvendo. A gente fala aí de algumas doenças e a gente sempre pergunta dos sintomas. Né? No caso da ansiedade, da depressão, como que eu acredito que deva ser, que está mais em voga hoje em dia, né? Quais são os sintomas, os principais, os primeiros sintomas para ligar o alerta? Então, o que acontece? Quando a gente identifica pessoas que estão em processo de adoecimento mental, nós vimos, por exemplo, pontas extremas. Ou a pessoa dorme muito ou não dorme nada. Ou come muito ou não come nada. Ou fala muito ou não fala nada. Entendendo que a pessoa ali tem um padrão, mas ela oscilou nas pontas extremas. Então, esse é um grande sinalizador. Outra coisa é o isolamento. Quando você está num processo de isolamento, vamos supor que eu não gosto de me isolar, mas em um determinado momento da vida eu não quero levantar da cama, eu estou todo o tempo guardadinha, reservada, é um grande sinal para as pessoas que estão próximas a mim e para eu entender, né, se realmente isso daí é algo que está sinalizando um processo de adoecimento mental e eu preciso cuidar. E o tratamento inadequado pode, de fato, agravar, então, o quadro desse paciente, dessa pessoa? Pode, inclusive negligência pode agravar muito, né? Esse processo de negação. Eu acho que eu não tenho nada. Eu vou tomar uma cervejinha. Não que você não possa tomar a sua cervejinha, né? Mas que só isso não é algo que resolve, não é resolutivo. É paliativo, como a gente chama, né? Esconde ali um pouquinho, mas não resolve aquele problema. Então, um tratamento adequado, ele envolve psicólogo, psiquiatra, uma intervenção medicamentosa, que não necessariamente significa que você vai viver tomando remédio controlado, tarja preta, mas que aquele remédio, aquela intervenção medicamentosa, ela vai ser uma ferramenta para que você possa sair desse espaço que você se encontra e ir em busca, né, aí de volta para a sua saúde mental, sua qualidade de vida. E aí, estudando um pouquinho o assunto para a gente ter essa conversa, eu vi uma expressão e eu queria saber se de fato ela existe. Higiene mental. Isso existe? Como é que faz? Porque a gente fala muito de higiene do sono, né? Sim, a higiene mental, ela pode se dar aí, ainda não tinha ouvido essa expressão, mas se a gente for traduzir ali nos nossos aspectos de autocuidado, é basicamente isso. É o que eu gosto de fazer. Eu estou fazendo aquilo que me é condizente dentro da minha personalidade, dentro daquilo que me dá prazer. Eu estou tendo noites de sono adequadas, né? Eu tenho feito ali o meu processo de descanso, eu tenho praticado atividade física, eu tenho tido bons relacionamentos, né? E isso aqui é como se fosse um tripé para a nossa saúde mental, nessa busca desse nosso equilíbrio para que a gente consiga se sustentar. Porque hoje, por exemplo, a gente vê que a demanda de cobrança, de alta produtividade, está tão grande que a gente está se cobrando ao extremo para entregar. E muitas vezes a gente tem deixado de olhar para nós. Então, qual é a ideia? Eu tentar manter esse equilíbrio, e equilíbrio não é algo linear, né? A gente entende equilíbrio como algo que modifica um pouquinho, entendendo que esse processo ele vai funcionar
se você conseguir entender o que é satisfatório para a sua vida. E aí, manter, né? Óbvio que algumas vezes a gente vai ter pontos oscilando, mas a ideia é que para 5 emoções positivas, a gente tem uma negativa. Então, a gente acaba tendo que ter um equilíbrio, né? Então, isso já vai fazer muito bem aí a nossa saúde mental e a nossa vida como um todo. Então é isso, Juliana, muito obrigada. Eu acho que deu para todo mundo entender que, além da saúde física, a gente precisa cuidar da saúde mental, né? Muito obrigada, viu, por sua participação. Obrigada, eu. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também à psicóloga Juliana Aragão. E assim como a saúde mental, a obesidade também é considerada a doença do século. Vamos saber então como combater a obesidade no quadro No Consultório. É o nosso assunto do próximo bloco. O JTV UFMA vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com o quadro No Consultório. A obesidade atinge hoje 51% da população e a obesidade está em pauta por uma razão que não agrada ao Brasil nem à maioria dos países, hein? O recém-lançado Atlas Mundial da Obesidade 2023 aponta um crescimento exponencial de mais de 40% da obesidade na incidência de obesidade global, gente. Então, sobre esse assunto, eu converso agora com a médica endocrinologista, a doutora Taliane Jardim. Simpatia de doutora, prazer recebê-la aqui no nosso quadro No Consultório. É todo meu. Obrigada pela participação. Doutora, iniciando a nossa pergunta, né? O que é a obesidade e o que ela pode causar? Então, Ana, boa tarde. Boa tarde. A obesidade ela é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura no corpo. A gente tem diversas manifestações da doença, desse acúmulo, e ela pode levar a quadros de diabetes, a quadros de esteatose, né, que hoje a gente não chama mais apenas esteatose hepática, esse termo mudou, agora um quadro de gordura hepática relacionada ao metabolismo, justamente por se acreditar que existe alterações metabólicas importantes, né, com relação ao acúmulo de gordura no fígado. A obesidade ela pode levar a doenças cardiovasculares, infarto, AVC, né, doenças ateroscleróticas, doenças arteriais periféricas, doenças mentais, psiquiátricas, né, depressão, ansiedade. Então, assim, são diversas manifestações que podem ocorrer por conta do excesso de peso, né, por conta do excesso de gordura acumulada no corpo. E são vários fatores que causam a obesidade, né, doutora? A gente sabe que tem a predisposição genética, mas não é só isso, né? Tem vários fatores que causam a obesidade. Eu tô comendo desenfreadamente, tem também essa questão de tentar segurar um pouco a boca, né, doutora? Sim, com certeza. As causas, né, são diversas, como você mesmo disse, é uma doença multifatorial. Então, não é só fazer uma alimentação bem balanceada, uma atividade física que você vai resolver, né? Bom seria se fosse só isso, mas a gente sabe que tem causas genéticas associadas, a gente sabe que o histórico familiar é super importante. Se você tem pais, né, pai e mãe com obesidade, você tem uma chance maior de desenvolver a doença. A gente sabe também que tem outros fatores fisiológicos, mecanismos lá no centro da fome, saciedade, que podem estar alterados, levando ao excesso de peso. Né? E além disso, lógico, que você tem uma ingestão maior de calorias, né? Mais do que o que você precisa, mais do que o que você gasta, e você não praticar atividade física, isso vai colaborar ainda mais para esse quadro de obesidade. Fatores também para as mulheres, fatores hormonais, não é isso, doutora? Acho que qualidade do sono também, muita gente fala, não influencia também, né, doutora? O sono, o estresse. Né, o estresse, hoje em dia, nós vivemos no mundo muito corrido, você não tem tempo para lazer, você não tem tempo para descansar, né, e dormir é importantíssimo, você ter aquela qualidade de sono. Roncar é um fator que pode piorar o tratamento para perda de peso. Então, se você faz a apneia do sono, tudo isso pode desencadear fatores no organismo que atrapalham na perda de peso. E você ter um profissional do seu lado que lhe ajude nesse processo, que identifique outras doenças associadas, que possa tratar o paciente como um todo, de forma integral,
vai ter maior benefício nessa perda, né? Com certeza, doutora. Aí tem muita gente que pensa assim, não, eu vou fazer uma cirurgia, já as minhas gorduras vão sumir, tá tudo resolvido. Ou eu vou fazer uma lipo, ou eu vou fazer uma bariátrica. Não é assim também não, né, doutora? Vamos explicar para o pessoal de casa aqui, tem as indicações, não é isso? Sim, tem sim. A cirurgia bariátrica, ela tem a indicação pelo IMC e as comorbidades, né? Então, pacientes acima de 34,9 de IMC com comorbidades relacionadas ao excesso de peso, que a gente sabe que vai melhorar com a perda de peso, são pacientes que são candidatos à cirurgia e pacientes acima de 39,9, que já é obesidade mórbida, já teriam indicações mesmo que não tenham comorbidades, né? E, assim, a cirurgia bariátrica, é importante frisar que ela é um meio, né, para a perda de peso. Assim como é o tratamento medicamentoso, assim como as mudanças de hábitos de vida. Então, ela precisa estar inserida dentro de um contexto de mudança de hábitos, né? Não adianta só fazer a cirurgia e continuar comendo as coisas calóricas, né, excesso de calorias, não praticar atividade física. Você tem grandes chances de ter um reganho de peso, né, lá na frente, que a gente sabe que os primeiros anos são anos de perda de peso, mas a tendência é o corpo, por mecanismos fisiopatológicos que existem na doença, voltar aquele reganho, aquele peso anterior, né? E a dieta, né, como você mesmo já havia falado, a questão do equilíbrio é super importante. Assim, eu sou totalmente contra aquelas dietas muito restritivas, aquelas dietas que você não vai conseguir manter a longo prazo. Eu acho que você equilibrar bem a distribuição dos alimentos ao longo da semana inteira e você conseguir fazer um déficit calórico, porque é isso que gera perda de peso, você vai ter um resultado, né? E aí muitas vezes a gente precisa da busca de um profissional, de um nutricionista que faça um plano alimentar adequado, né, para você, para suas preferências, para suas necessidades, dentro daquilo que você consegue adquirir. Não adianta, né, a gente passar prescrever uma alimentação com coisas que você não acha, não encontra, não consegue comprar. Então, assim, na rede pública de saúde, a gente tem casos, assim, de pacientes que não têm dinheiro para comprar nada. Então, a gente precisa distribuir aquilo ali dentro das condições do paciente, né? Isso é super importante. O trabalho do Hospital Universitário, né? A gente tem que... O Hospital Universitário tem um núcleo, né? Que tem o Centro de Cirurgia Bariátrica, né? Que é chefiado pelo Dr. Gutenberg. E tem todo um trabalho para combater a obesidade aqui na cidade, né? Sim, lá no Hospital Universitário a gente tem um serviço de cirurgia bariátrica, né? E lá no serviço de cirurgia bariátrica são pacientes que têm indicação de fazer a cirurgia e eles são acompanhados por uma equipe multiprofissional, nutricionista, tem endocrinologista, temos psicólogo, temos educador físico, nós temos uma academia no hospital, onde o paciente é orientado por um profissional com relação à atividade física, o que ele pode estar fazendo dentro das condições dele, porque a maioria dos pacientes eles têm artroses, né? Eles têm limitações físicas, então a gente precisa estar atento à individualidade de cada um. Mas é um serviço bem estruturado, que funciona direitinho, os pacientes operam, né, são acompanhados no pós-operatório, né, a gente precisa expandir isso para as redes municipal e estadual de saúde, para que a gente tenha um apoio, né, até para a gente encaminhar o paciente para dar seguimento, para o paciente vir já acompanhado de um profissional, até para facilitar, né, o acompanhamento, mas é super importante o serviço. Perfeito. Olha, hoje eu conversei com a doutora Taliane Jardim. Simpatia de doutora, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Lá no Hospital Universitário da UFMA. Lá você vai poder encontrar toda a equipe da doutora Taliane. E ficam as dicas também, gente, vamos se cuidar, vamos ajudar a diminuir esses números que eu falei no início, né? Aqueles números alarmantes aí de sobrepeso na população mundial. Ficam as dicas da doutora Taliane. Obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada, eu que agradeço, Ana. Obrigada, doutora. Olha, essa entrevista e outras você pode rever no nosso YouTube, as reportagens, os quadros, no YouTube da TV UFMA e também no nosso Instagram. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Até a próxima!